Olá, meus irmãos e minhas irmãs, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Conectados na fé, aqui nós estamos. Que Deus te abençoe. Vamos ouvir no Evangelho de hoje Jesus dizendo para Pedro: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Te darei a chave do reino dos céus. E assim, meus irmãos, esta chave do reino dos céus que Jesus entregou a Pedro para nós é extremamente importante porque ele nos ajuda a caminharmos em direção a Jesus. Estamos celebrando a festa de São Pedro e São Paulo. Na verdade, essa festa é dia 29, mas devido à liturgia no Brasil é colocado no final de semana para que mais pessoas possam ouvir e apreciar a palavra de Deus. E aqui nós estamos. Que Deus te abençoe. Sempre a alegria estarmos juntos, participando e louvando e agradecendo a Deus pelo dom da nossa vida. Nós vamos ouvir o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E eu te darei as chaves dos reinos dos céus, e tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, ouvimos então o Evangelho. E assim nós somos chamados, a partir daquilo que nós escutamos, a dar graças a Deus, né? Por todas as maravilhas e bênçãos que Deus derramou sobre nós e derrama sobre nós a cada momento, de modo especial pela nossa Santa Igreja Católica. E hoje, de modo especial, nós queremos rezar pelo Santo Padre, o Papa Francisco, o nosso Papa. Ele é a autoridade máxima que nós temos na Igreja e nós somos chamados a amá-lo, chamados a respeitá-lo. Por quê? Por que nós precisamos fazer isso? Porque ele tem esse poder que Jesus deu a Pedro. O Papa está automaticamente ligado com Pedro. Por quê? Nós, na Igreja Católica, existe uma palavrinha chamada sucessão apostólica. Se você for levando, fazendo uma cronologia ao contrário, levando até Jesus, nós vamos sair do Papa Francisco e vamos chegar lá em Pedro, nessa realidade que nós acabamos de escutar aqui agora. Por isso, então, meus irmãos, que é extremamente importante nós rezarmos pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Ele é a autoridade da Igreja, ele tem esse poder. Foi dado a ele pelo próprio Jesus, como deu também a Pedro. E olha só, para chegar nessa realidade dessa autoridade a Pedro, Jesus prova o coração de Pedro. Olha só, Jesus pergunta para os discípulos, para aqueles que ali estavam, o que estavam dizendo dele por aí? O que estavam falando de Jesus? O que dizem, sobre o Filho do Homem? E aí alguns dão umas respostas. João Batista, outro Elias, alguns dos profetas, Jeremias. E aí Jesus direciona essa pergunta então para os discípulos. E vós? E para vós? E para vocês? Quem eu sou? Pedro vai responder extremamente importante a resposta dele. É extremamente importante porque a resposta dele é direta. Olha o que Pedro responde. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Esta revelação que Pedro faz, a partir do momento em que Pedro abre a boca e responde isso, Jesus confirma a autoridade de Pedro, dando a ele esta chave do reino dos céus. Depois, na sequência, o nosso Senhor vai dizer isso. Porque não foi nenhum homem que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, tu és Pedro, certo? Jesus chama Pedro pelo nome, tu és Pedro. E sobre esta pedra, porque a palavra Pedro vem na palavra pedra, tem esse sentido, construirei a minha igreja. A Igreja de Jesus Cristo é única, a Igreja Católica Apostólica Romana, fundada pelo próprio Jesus. Se você tiver curiosidade, procure aí na internet, Fundação de Igreja tal, tá lá o nome da pessoa.
igreja tal, tá lá o outro nome da pessoa. Agora, se você escrever assim, Igreja Católica, quem fundou vai direto a Jesus. E vai direto nessa realidade aqui que nós estamos falando. Então, por isso que o nosso Senhor diz, né? A minha igreja, construirei a minha igreja. A igreja de Jesus é a igreja católica. E nenhum poder do inferno vai poder vencê-la. E é verdade. Ao longo de mais desses 2000 anos que a igreja católica está sobre a face da terra, nós temos essa certeza que o poder dos infernos jamais prevaleceu sobre a igreja. Por mais tempestades, por mais problemas, por mais dificuldades que a igreja tenha passado, ela sempre esteve, está e estará de pé, porque o próprio Jesus prometeu isso, né? E essa é a igreja que nós participamos. Por isso que eu quero que você, se você chegou até aqui essa parte do vídeo, diga assim: eu amo a igreja católica, eu pertenço a ela, eu sou filho da igreja católica, tá bom? Escreva aqui, por favor, tá? E olha só, para terminar a nossa conversa, nosso Senhor Jesus diz assim: eu te darei a chave do reino dos céus. Ou seja, por isso que Pedro nas imagens tem sempre as chaves nas suas mãos, simbolizando essa parte do evangelho que nós acabamos de escutar. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Ou seja, tudo aquilo que é feito aqui na realidade humana, na realidade terrena, na terra, é feito no céu. Então, por isso é que a igreja nos ajuda a nos prepararmos para o céu. Por isso nós temos os sacramentos, nós temos o batismo, nós temos a primeira comunhão, nós temos a confissão, nós temos todos os sacramentos, temos a palavra, temos Nossa Senhora como mãe de Jesus e nossa mãe. A igreja é completa, você não precisa de outra igreja. É esta igreja que Deus, nosso Senhor Jesus, fundou, a Igreja Católica Apostólica Romana. Por isso que nós precisamos afirmar isso e confirmar também com o nosso testemunho de cristãos que louvamos e agradecemos a Deus. E assim, meus irmãos, para terminar, além de Pedro, nós temos Paulo. Pedro evangeliza os judeus, né? Faz essa conexão com os judeus, como nós acabamos de falar. E Paulo é aquele que depois, porque Paulo não vê Jesus fisicamente, não teve contato com o nosso Senhor fisicamente, mas ele também se torna um apóstolo por causa do encontro que ele teve com o nosso Senhor. E ele vai evangelizar os gentios, como nós falamos, né? Os pagãos, aqueles que fazem parte do mundo fora da realidade dos judeus. Então essas duas colunas, Pedro e Paulo, são aqueles que sustentam a igreja até hoje. Pelo seu martírio, pela sua intensidade e pela sua fé em Cristo Jesus, a igreja foi solidificada. Que Deus abençoe, meus irmãos. E viva a Igreja Católica, viva o Santo Padre e o Papa Francisco, e viva o nosso Senhor Jesus. E, é claro, viva todos nós que somos cristãos. E nós agradecemos ao nosso Senhor por ter dado a Pedro esta autoridade, porque em cima dessa autoridade foi criada a nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia e viva Cristo Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até amanhã.